Pessoal, dando seguimento, vamos para a aula 4, parte 2, de biossegurança e promoção da saúde. Pessoal, aqui a gente vai ver as vidrarias e equipamentos usados nos laboratórios de farmácia. Não são poucos, mas também não é muita coisa. Né? Então a gente vai ver, vai ter um apanhado de tudo que vocês podem, né, vão ter no dia a dia no laboratório, né? Também, não, claro, não furta de ir além, um laboratório específico em si, mas aqui vocês vão ter uma noção boa de todas as vidrarias, né? Usados utensílios, objetos que são usados no laboratório, e alguns equipamentos, né? Não muitos, mas alguns equipamentos corriqueiros no laboratório de farmácia, e também eles são muito usados também em laboratórios químicos e análises químicas, clínicas também. Vamos lá então? Começamos com umas vidrarias. E a gente começa com uma vidraria, né, que é um dos símbolos dos laboratórios, né, que são os tubos de ensaio. Né? Existem diversos tamanhos, né? A gente opera muito com um tipo de tamanho no laboratório, mas existem de vários tamanhos, uns com tampas, né? E são usados para pequenas reações, pequenos testes, né? A gente pode ver que como a gente falou na outra aula sobre ir testando em microescala as coisas, né? Então pode se testar, ver reações em microescala num tubo de ensaio, sem muita precisão, mas mais qualitativo para ver como está acontecendo. Né? Eles podem ser aquecidos, como a gente já viu, né? Com segurança, um dos poucos aí que consegue na chama direta, né? A gente sabe que a chama direta é perigosa, mas com certo cuidado, que a gente já viu, ele pode ir ali sendo manipulado, né? Então, começamos com os tubos de ensaio, né? E chegamos na tríade, né? A tríade de copo de Becker, frasco de Erlenmeyer e proveta. Pessoal, vocês percebam que não a minha explicação aqui nessa aula, ela não está seguindo, assim, digamos, ali como está na apostila, assim, os equipamentos ali, as vidrarias. Ali eles foram agrupados de uma maneira, e aqui eu resolvi deixar assim eles em grupos de vidro e utensílios, equipamentos, né, mais de acordo com o critério de complexidade. Né? Mas não tem problema ali, eu verifiquei que até o critério que a apostila usa é de usabilidade, então fica o bico de bus não fica perto do tubo de ensaio, que fica perto das gradezinhas que guardam o tubo de ensaio, mas não tem problema, é uma questão de divisão, não afeta em nada. Tá? Então vamos para a tríade de vidrarias muito comum em qualquer laboratório. O copo de Becker ele serve para N coisas, né? Ele contém é, guardar filtrados, medir volumes grosseiros, fazer decantação, e muitas coisas ele é usado e é o nosso, digamos, operário mais requisitado. O frasco de Erlenmeyer, né, ele é usado, ele tem as paredes um pouco mais grossas, né, e ele é usado muito em titulações, né, onde tu permite, digamos, fazer, sacudir ele assim, mexer e ele não verter o líquido, né? Então também tem medições ali, mas muito grosseiras, né? Só para ter uma noção. E ele é usado em titulações muito, né? Bastante assim. E também em algumas coisas que tem que guardar volumes. Ele é muito usual, né? Sempre digo, é um dos símbolos da ciência. Quando a gente vê algum desenho, alguma coisa, ele aparece o tubo de Erlenmeyer na mão do químico, né? Vocês já podem perceber. Ele tem as paredes um pouquinho mais reforçadas também para te poder fazer alguma digamos ele aguentar uma batida, alguma coisa. O pessoal aproveita, né? Aproveita ela está muito presente nos laboratórios para medir volumes grosseiros, como a gente já viu, né? E tem a sua função em uma medição, digamos,
rápida, né? Uma coisa muito... A gente vê no laboratório isso, a gente já fez, né? E aquele anelzinho ali em cima ali, por incrível que pareça, eu sempre achei que fosse pra... E é, né? Pra te fixar algum volume aqui, né? Tu fixar, eu quero encher até tanto, coloca aqui, né? E ajuda, né? Porque é uma medida grosseira. Mas um vendedor me disse lá, uma certa vez, de vidrarias, que também ele é usado muito. As pessoas até chegam. Tu coloca aqui em cima, aqui, né? E vai pra cá, ele tem a mesma. Quase a mesma aqui. Ele evita que ele quebre. Tu coloca aqui, não vou usar mais, coloca aqui em cima e deixa. Caso ele deitar, cair, né? Ele não vai quebrar. Interessantíssimo. Essa dica eu tive, acho que há um ano atrás. Né? Enfim, o conhecimento prático, né? Do vendedor ali, o empírico com o científico, as coisas funcionam. Pessoal, vamos lá então. Mais uma tríade de vidrarias muito comum no laboratório. Né? O bastão de vidro, o funil de vidro simples e o vidro de relógio. Né? O bastão de vidro ele tem a função, penso que a primordial dele é homogeneizar soluções, vai mexer, né? Vai mexer uma... Né? Mas também ele tem uma função muito interessante, né? De escoar líquidos. A gente pode verter um líquido contido num becker, vamos supor, né? Para um outro becker, para outro utensílio, e tu coloca o bastão de vidro e solta em cima e o vidro verte, né? Em cima e ali para verter e o bastão de vidro conduz meio que o líquido, né, para não ter respingos e coisas. Isso é muito comum. A gente pode ver esse fenômeno de escoamento, a gente pode ver até em casa, se tu botar um pedacinho de pano, em casa, né, pessoal? Um pano, um fio de linha, assim, mais grossa, a água é conduzida, né? O funil de vidro simples, né, ele também tem essa função de filtrar, né, mas ele tem vários volumes, Ele, é essa... Agora não me lembro o nome o nome dessa partezinha aqui, ó. Agora não me vem. Ele também, né, existem especificações. Aqui eu abro um parênteses, né? Existe um funil para sólidos, aí que tá, que essa boca é um pouquinho maior. Essa abertura, a abertura desse sifonzinho é um pouquinho maior, né? Então é para fechar os sólidos. Muito importante no laboratório essa vidraria. Tá? E o vidro de relógio, né? Imagina usar um relógio com esse vidro assim para cima. Acho que antigamente os velhos químicos usavam isso. Ele é usado para pesar, né? Tu coloca a tua amostra ali, leva ela até a balança e pesa. Eu também uso também eles para descansar uma amostra ali, deixar, separar, né? Mas para pesar é sua função primordial. Agora temos, viu? Vocês estão vendo que está aumentando o grau digamos, de complexidade das vidrarias, né? Andando, acho que essa foi a minha escolha. Temos o cálice graduado. O cálice graduado ele é muito utilizado em farmácia, né? Eu, no laboratório químico mesmo, eu passei muito tempo trabalhando no laboratório de química e só fui ver um cálice graduado desse que eles chamam de Becker lá. Chamam de Becker. Né, num laboratório há pouco tempo, o ano passado, parece que foi ano passado a gente mediu. E eu nem sabia que chamava-se cálice graduado. Né? Pra mim, eu não era uma vidraria comum a mim, eu não me apresentaram como Becker, eu comprei a ideia como Becker, mas chama-se cálice graduado. E ele tem uma função muito boa, interessante, fui ler sobre ele. Né? Ele tem a gente também é uma medição grosseira, assim, né? Não é tão precisa, mas sabe, ele tem esse fundo aqui um pouquinho mais, digamos, mais reforçado, para que tu possas chegar com o bastão de vidro e fique ali meio que digamos, empurrando, macerando a tua solução, alguma coisa que tu quer, botou um sólido ali, o sólido não tá dissolvendo muito bem, aí tu vai ali, empurra ali, faz bate e ele aguenta as batidas, né? Que tu não pode fazer isso num Becker ou num LMR que tu acaba quebrando, né? Então é interessante. Então esse é o cálice graduado. Ele é muito comum no laboratório de farmácia. Como pode ver, é um utensílio da farmácia. Se vocês percebem nas farmácias de manipulação, às vezes os farmacêuticos colocam para ali, fazem aqueles cantinhos assim de decoração e colocam um cálice ali, uma coisa. É interessante. Temos o funil de separação.
quem já foi meu aluno em Química Geral, já viu ele por aí, né? Ele separa líquidos immiscíveis, né? Misturas heterogêneas, né? Então, ele também é comum, vocês podem trabalhar com ele talvez um dia aí que tenha que fazer alguma mistura, alguma coisa, ou pegar algo já misturado e ter que separar as fases. Ele tem uma... Alguns têm marcações também para poder saber, grosseiros assim. Tem uma torneirinha para te separar, né? Tá, que tem forma duas fases, vamos supor que aqui tem uma fase uma para cá e outra fase para lá. Aí você abre a torneirinha, aqui está aberta, inclusive. Ele escoa e você guarda a outra. Você fecha, pode homogeneizar, enfim. O balão de fundo chato, né? Agora esse aqui é um balão que tem esse platô, né, digamos, na base para poder parar, e essas bocas esmerilhadas. Ele é muito usado em destilações, né? Destilações para guardar o líquido. E também, a primeira vez que eu vi ele no laboratório, ele estava num evaporador rotatório, né? Ele se encaixa num aparelho que faz o solvente. Dentro tu contém um solvente, tu encaixa ali, faz um vácuo e ele tira o solvente. Então com essas bocas esmerilhadas pode fazer várias conexões. Ele é muito usado nisso aí no laboratório. Pessoal, vamos andando. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Tá ok. Tá mandando. Placa de Petri, termômetro e densímetro. A placa de Petri, pessoal, ela é usada, né, a gente consegue ver ela bastante, né? Ela é usada para as culturas, né? Tu coloca ali, tá analisando algum fungo, alguma bactéria ali, você coloca condições ali, e enfim, a gente vê ela, é usada para, a gente consegue ver ali a proliferação, também muito visto assim em cinema, assim, o cientista, o laboratorista na mão, assim, vendo. E também para guardar amostras, né, pessoal? Eu praticamente tenho placa de Petri no laboratório que eu trabalhava lá, guardava coloca dentro, fecha direitinho, coloca dentro do dessecador, tu contém uma amostra ali, né, mas enfim, era mais usada para culturas, né, culturas de fungos, de bactérias. Né. Um termômetro, né, termômetro é um equipamento clássico no laboratório, né, e esse aqui está até 50 graus, né, mas tem uns que vão até 300 graus, né. E sempre no laboratório, né, o mercúrio ele não se ajuda, o mercúrio ele é mais preciso que o álcool, né? Então a gente não tem aquele certo, digamos, cuidado, porque é um metal pesado, né? Só que nós não estamos num hospital, não estamos na nossa casa, não estamos num parque, não estamos num laboratório, num ambiente controlado, num ambiente que tem seus riscos e pode assumir o risco de trabalhar com mercúrio num bulbo, né? Porque me dá mais precisão, né? Me dá mais precisão, então eu tenho essa coisa e tenho que ter cuidado com o mercúrio, né? Tem que ter cuidado, mas isso faz parte do nosso ofício, digamos. É? Pessoal, densímetro. O densímetro, né, como diz o nome, ele mede densidades, né? Então, essa abordagem de densímetro dessa maneira, assim, né, aqui existe na ponta bolinhas de chumbo, né? Sabe que o chumbo é um, é um elemento muito denso, né? Então pouco volume, bastante peso. Ele é colocado em líquidos, né? E aí ele fica flutuando, tu consegue ver, tu consegue medir aqui em cima a densidade, né? Como tem a temperatura é um dos fatores que envolvem a medida de densidade, ela é dependente da temperatura, né? Então tem para controlar a temperatura, né? Aí tu dá a densidade naquela temperatura. Então coloca ali dentro. Geralmente o pessoal usa como chama álcool para medir álcool, teor de álcool em água, em líquidos, né? Então você coloca dentro de uma proveta e solta ele e ele fica flutuando e tu lê ali em cima, né? O pessoal que trabalha com cervejaria artesanal, com destilaria, com vinho, usa muito isso aí. É a maneira mais digamos,
chão de fábrica, assim, né? Vamos lá. Grau ou almofariz com pistilo e cápsula de porcelana. O grau, essa palavra até almofariz, para mim, eu sempre conheci como grau, né? Mas ela em farmácia é muito comum, né? Farmácia também é um dos símbolos da farmácia, se vocês percebem também. É um que vai ao lado do cálice, graduado nas decorações de a farmácia de manipulação. Ele é usado, pessoal, para macerar, né? Para triturar o que for, né? Algum composto que está, algum sólido que está muito granulado, alguma essência, para extrair, assim, às vezes o pessoal coloca, me veio o caso, o exemplo de indústria de perfumes, né? O pessoal coloca ali a flor, essa coisa, coloca um solvente, álcool, um hexano, e fica macerando ali para poder extrair, né? Então ele tem em porcelana, desculpa, em porcelana e também em vidro. Mas o mais comum é porcelana. E temos agora aqui a cápsula de porcelana, que na outra aula, né, a gente já falou dela sobre aquecimento de sólidos. Não, ela aguenta, parece que até 500 graus, eu acho. 500 graus ela segura o tranco. Então, só que ela não é também aquecida em chama direta, né? Você coloca em cima de uma telinha de amianto que a gente vai ver ali e aquece. Então a cápsula de porcelana também é um dos elementos muito comuns em laboratórios de farmácia, né? Química também. E agora o nosso famoso balão volumétrico. Né? Aqui a gente consegue ver, né? Até essa imagem deveria estar lá naquela lá. Depois eu vou trocar. Que aquilo nos dá uma noção da marquinha dele, né? Vou bater aqui na câmera. Da marquinha, né? Que contém o 1000 ml, 1 litro, ó, bem definido, né? Existem balões até de 1 ml, que vocês imaginam, né? Tem de 50, de 25, de 10, de 1, de 5, de 1. Imagina que roxinho pequenininho assim, né? Então ele tem essa medição dos nossos volumes contidos com grande precisão, né? E o piquinômetro. O piquinômetro também é uma vidraria que eu conheci ela na engenharia, né? Nós medíamos a densidade de sólidos aí dentro, né? Mas na farmácia, né? A farmácia é usado para medir densidade de líquidos, né? Então você enche aí também equipamento de grande precisão, né? Existe uma marquinha aqui em cima, não dá para ver aqui. A marquinha, então se coloca o líquido aí, você coloca o líquido até a boca aqui, né? E se fecha, isso aqui faz parte da tampa, fecha e por capilaridade o líquido sobe até aqui, aí tu tem uma marquinha para fechar ali. Né? Ele é muito, muito usado aí na farmácia. Eu usava ele na engenharia para sólidos. Você colocava um sólido, a gente que sabia a densidade relativa e aparente, essas definições. Você colocava um sólido aí dentro, aí, né? E aí você preenchia com água e aí tu conseguia medir. Você colocava um sólido, né, aí dentro, pesava esse sólido, só que o sólido tem espaços entre ele, né? Quando tu encher de bolinha, aí tem espaços entre as bolinhas, aí tu conseguia ver esse espaço, qual era esse espaço que estava em volta. Interessante isso aí. Um dia a gente pode fazer até uma prática com um piquinômetro. Eu já vi, acho que tem 2 no laboratório. Vamos lá então. A tríade que já foi falada, as imagens são até as mesmas, mas elas vão aparecer sempre porque são muito importantes. A bureta e a pipeta volumétrica. Né? Elas são muito importantes, a gente já falou sobre elas. Grande precisão, pouca precisão. Pessoal, importantíssimo, né? As buretas têm de 50, tem de 50 ml, tem 25 ml. As pipetas volumétricas têm de 1, de 2, de 5, de 10, de 15, de 20, 25, 50, tem até de 100 ml. Isso aqui tem. Tá?
Agora começa a ficar digamos, os utensílios aí, eu separei vários aí, tem várias funções, mas eu agreguei assim, né? Temos a espátula, né? Uma espátula usada para tu né, transferir, quer pesar alguma coisa, né? Tira do frasco e pesa, né? Tem toda uma... Pode ser uma colherzinha também, né? Tem forma de colher, umas tem de plástico também, porque certos sais, eles reagem com o metal, mesmo sendo inoxidável, reagem, dá problema, contamina a tua amostra e contamina o reagente, então pode ser de plástico também. Pessoal, fita de pH, muito comum no laboratório, uma medida quantitativa de pH, né? Eu não tenho assim tantos... Quando eu quero medir, eu quero saber se tá ácido, se tá básico e quanto tá perto, quanto tá próximo, né? Até achei que ia aparecer aqui eu devia ter colocado aqui na apostila, não apareceu, as fitas que são mais qualitativo ainda, que só muda de cor para um lado e para o outro. A gente já viu isso em outras disciplinas, quem foi meu aluno, é claro. E essa fita de pH, então, ela é usada para te saber como é que está o pH, se está muito ácido, está muito básico, mas é qualitativo, né? Também muito usado no laboratório. A gente toma decisões em laboratório de farmácia, de química, às vezes com essa fitinha. Vai lá e mede, tá muito ácido, vamos para um lado. Tá muito básico, vamos para outro. Ele é muito importante. O papel filtro, né? Que em laboratórios de farmácia, né? De química também, ele tem várias especificações e gramaturas, né? A gente usa eles filtração lenta, filtração rápida, né? Com pouco teor de cinzas, porque depois tu pode querer saber o sólido que está ali, tu quer botar numa estufa para poder saber quanto tem de sólido, tem que pesar o papel filtro antes, tem uma massa, tu anota, coloca o teu sólido, às vezes ele tá assim em estado de tipo emulsão, alguma coisa assim que tu não consegue, e depois eu só quero secar ele para saber que massa tem seca, né? Você coloca numa estufa, numa mufla, na mufla ele vai queimar e vai tem que ter um teor de cinzas. O papel filtro é muito além do que tá ali, sabe? Assim, essa rodinha assim de coisa. Ele tem coisa, mas é muito importante, né? Mas enfim, o papel filtro é um utensílio muito usado, né? E tem muitas especificações, maneiras de dobrar também. Enfim. E é uma estante para tubos de ensaio, né? É comum, né? Tu guarda os tubinhos, a gente já viu aí, tá no laboratório, eu vou mostrar para vocês lá. A gente já viu, quando eu falo, são os alunos que já tiveram aula comigo, né? Estou me referindo muito a vocês dessa maneira, acho que eu vou parar de me referir assim. E ele tem lá para colocar os tubinhos, né? Comparar, porque como eles não têm pezinho, não tem nada, tem que ter uma estantezinho, então é o estante para tubo de ensaio. A pisceta, ou frasco lavador, muito comum, né, no laboratório, tem essa marcação para saber um pouco, né, o grosseiro de volume que tem, mas ele é muito comum. Né? Tem de 1 litro, tem de meio, tem de 1/4 de litro. No laboratório tem 2 de quarto de 250 ml, né, 1/4 de litro. Aqui está outra tríade, né, que pela minha ordenação aqui eu deixei eles juntos, né? Porque eles são parceiros, né? A tela de amianto, o tripé, que não está na apostila, mas tem que colocar para poder ficar, digamos, coerente, e o bico de Bulsen, né? As telas de amianto são esses dispositivos que se colocam em cima do tripé, né? Se coloca aqui em cima do tripé e o bico de Bulsen vai embaixo, né? O bico de Bulsen, na realidade, nada mais é do que um queimador, tipo, fosse de gás de cozinha, assim, só que adaptado, né? O Bulsen foi um químico, não me lembro qual é a procedência dele, se ele acho que até holandês, não sei. Ele adaptou isso nos primórdios da química, né, para trazer a chama para dentro do laboratório, né? Então, isto vai em cima, isto vai embaixo, liga, tu tem um aquecimento, uma fonte de aquecimento. Muito comum nos laboratórios, né? O aquecimento até 800 graus, que é a chama do gás, né? Do gás butano aí, que a gente usa em cozinha que nós tá. Mais que isso, eu acho até que não é necessário, porque tu vai causar problemas, né? Mais riscos. Vamos lá.
Pessoal, esses utensílios, essa miríade de utensílios aí, elas ajudam muito ao laboratorista, né? Os suportes universais, né? Existem de vários tamanhos, né? E essa base maior ou menor, né? A mufa, né? Ela vai aqui, ela tem duas agarradeiras, agarra uma no suporte e a outra fica aberta para os agarradores serem fixados, entendeu? Aí essa parte tranca numa aqui, aí a outra, essa aqui entra aqui, então tu fica como se posso dizer, uma coisa assim, ó. Aí tu pode botar várias. Os agarradores eu coloquei só esse aí, mas existem várias maneiras. Um agarrador em forma de pinça, outro com um agarrador que parece umas garras que eles seguram condensadores para destilação, enfim. São bastante. A argola também, né? Também tem essa. Já vem com a mufa pronta aqui para botar lá no. Ela é usada para segurar meio que funis, né? Funis e balões, alguma coisa que fique dentro, que contenha ela. A pinça de madeira, aqui ela é lá do joguinho do para agarrar o tubo de ensaio na chama, né? A gente já viu isso aí. Então ela também é muito utilizada assim, é um prendedor de roupa bastante eficaz, né? Pessoal, agora a gente chega na parte dos utensílios que nos auxiliam a fazer medições, né? Ou nas pipetas automáticas que fazem propriamente ditas as medições, né? Então lá quando eu mostrei para vocês lá a pipeta volumétrica e a pipeta graduada, né? Elas medem volumes, né? Uma mais precisa que a outra, enfim, mas a gente tem que usar um dispositivo, né? Não pode usar a boca, né? Isso até vou corrigir na apostila, né? A boca não se usa nunca, né? Em pipeta para fazer, pelo amor de Deus. A pera de sucção ela vai em cima, né? Isso eu vou mostrar na aula prática, né? Alguns já conhecem, outros nem tanto, mas eu vou mostrar, então não vou entrar muito em detalhes aqui, digamos, operacionais da pera de sucção. Mas a pera de sucção é usada em pipetas volumétricas e pipetas graduadas. E temos as pipetas automáticas, né? Eu vou levar na aula prática duas, que eu tenho duas minhas, que eu tenho para mostrar para vocês. Que são... que a gente vai mexer nelas, tá? Elas têm umas com volume fixo, né? Por exemplo, de 100 microlitros. Ela só mede 100 microlitros. E tem as de volume ajustável, por exemplo, de 2 microlitros e de 20. Né? Eu vou levar para vocês uma de 1000, acho que é 1000 microlitros, e uma de 5000 microlitros. Tenha na mente de vocês assim, essa unidade de microlitro. No trabalho de vocês futuramente vai ser muito usada para essas pipetas. Então vejam a dimensão: 100 microlitros, 0,1 ml. 1000 microlitros, 1 ml. Agora, na cabeça de vocês, olhe quanto... porque essa palavra, o microlitro para nós, assim, no dia a dia, ele não é tão palatável, assim, não é observável, assim, né? Mas vejam quão pouco de volume é 2 microlitros. Ou 20 microlitros. Se 1000 microlitros é 1 ml, 1 ml é muito pouco, pessoal. É um degrauzinho ali da bureta. Né? 20. 2. Muito pouco. E você sabe, né, pessoal? Quanto mais pouco o volume, o erro contido, se tu comete um erro, ele é muito grande. Né? Vocês sabem disso, né? Então tem que ter muito cuidado. As pipetas automáticas são muito boas, né? Muito boas mesmo. Mas se o operador não tiver a capacitação para medir volumes com ela, o erro é enorme. Né? Tem que ter cuidado com isso aí, tem que ter muito cuidado. Tu tem um dispositivo muito bom de medição, mas se tu comete um erro ali, foi-se por água abaixo. Tá, pessoal? Depois a gente vai ver mais isso no laboratório.
As balanças, também muito comuns no laboratório de farmácia, um dos símbolos da farmácia, também sabe, né? Umas é a medição de massas. Só um pouquinho, pessoal. Não, são essas coisas do trabalho em casa, né? Tocou o interfone ali. Desculpe, pessoal, vamos retomar. As balanças, então. Nós temos as balanças granatárias e as de precisão. A balança granatária, né, é aquela, eu sempre falo, é o símbolo dos advogados, né, do direito, né? Mas ela é usada para medir, né, em farmácia, pequenas quantidades até 0,1 grama, até 100 miligramas, grosseiramente, né? Ali, ó, coloca ali na balança, vê um pezinho, existe até uma noção, né? E as balanças de precisão, né? Que são as semi-analíticas e as analíticas. Pessoal, você tem a ideia de que a precisão ela demonta trabalho da indústria, né? Para fazer esses equipamentos, a noção de preço. Uma balança dessas, ela não chega a R$ 1.000. Não chega. Uns R$ 800 essa aqui, desse tipo. Essa balança aqui, uns 1.500, 2.000. Essa aqui, até R$ 6.000. Essa aqui, o preço dessa aqui estava 4,5, 5.000 reais. Então, vocês vejam. Né? Nas semi-analíticas, né? A semi-analítica é essa aqui, ó. Essa aqui vai ter no laboratório da escola. Aí, né? Tem várias aí. Nós vamos vamos lidar com elas na nossa aula prática. Elas conseguem medir com a precisão de 0,01 grama, né? Então 10 miligramas, né? Até 0,001 grama. Então, eu acho que no laboratório tem com essa precisão aqui, que é essa aqui de 0,01 grama. Não me recordo se são 3 casas depois da vírgula ou 2, eu acho que é 2 só. E tem a balança analítica, né? A da casinha, como eu chamo assim. Essa aí é uma loucura. Essa aí, né? 4 casas depois da vírgula, pessoal. Pesa até o pensamento. Né? Se tu assoprares em cima ali, ela pesa. Então por isso que ela tem essa casinha, essa proteção para te colocar aqui, fechar e estabilizar. Muito precisa, muito usada no laboratório de farmácia. Pra você ter uma ideia, depois eu vou botar um vídeo lá na aula de laboratório, um vídeo auxiliar, que um rapaz ali pega uma folha de papel, pesa, né, e depois faz um risco nela ali, né, pesa e vai dar a diferença. Eu conheci essa balança, né, há muito tempo atrás. Há muito tempo eu tinha menos de 20 anos. E não estava nem na faculdade ainda. Eu assoprei assim em cima dela, ela mediu o meu sopro assim, eu fiquei, mede até o ar, não sei o que. Né? Nem sabia eu que depois ela ia ser tão comum para mim. Tá, pessoal? Vamos dar seguimento. Então, as balanças analíticas, a semi e a analítica são muito usadas no laboratório. Os equipamentos. Tá? Temos estufas, né? Estufas também bastante usado para secar materiais. Tem toda essa... Às vezes até tu pode lavar uma vidraria e colocar aí dentro, né? Para ela ficar sequinha, te usar no outro dia, né? Fica guardadinha. E pode secar amostras. Né? Geralmente elas têm aqui em cima que não dá pra ver. Tá aqui, mas não tem. Você coloca um termômetro, né? Porque tem um termostato aqui, né? Tu consegue ter porque ele é digital ali, só que tu tem um termostato para te ver a real temperatura, né? Também para te poder calibrar toda aquela história, né? Tá? pHmetros. O pessoal ali na apostila, ele nos mostrou esse pHmetro, que é um pHmetro muito funcional, assim, um pHmetro, digamos, de campo, né? Eu usei ele para trabalhar assim fora do laboratório, assim, levava para fora e fazia medições, né? Mas ali ele mostrou como um laboratório de farmácia, ele é muito prático, né? Mede rápido, a calibração é fácil. Mas eu confesso que eu acho que nos laboratórios que vocês vão andar por aí, né, futuro aí, esse vai estar mais presente. Né?
Esse aqui, porque esse é um equipamento de laboratório de bancada muito preciso. Ambos são análises quantitativas, né? Quantificam, dão um número. Ao contrário lá do papel de pH, que é qualitativa, né? Eles só dizem, eles qualificam, é ácido, não é ácido, até dão um númerozinho ali aproximado, alguma coisa. Né? Mas esse é muito importante. Né? Existe um processo de calibração, não é muito difícil, né? Mas esse é muito importante. Isso vocês vão ver muito por aí. Né? Tá? Mas esse aqui é bem mais bonitinho. Parece uma canetinha. Tá? Vamos lá, pessoal. Estamos quase chegando no fim. Né? Temos agora um destilador e um deionizador. Né? O destilador também, né? O destilador é muito comum no laboratório, não se pode ficar comprando toda hora água destilada de um fornecedor, porque de repente tu pode investir e comprar um destilador que, né? Geralmente o pessoal pega água da torneira, tem que ser, né? Passa por um filtrinho comum assim e faz o processo, né? A água é destilada, não cabe aqui nós falar sobre o processo de destilação, mas né, essa é uma outra oportunidade, que é só equipamento. E temos o deionizador, aqui tu obtém água destilada e depois aqui tu obtém água deionizada. Né? Então tu destila ela e depois tu remove os íons dela. Né? Então existe, geralmente o destilador depois é acoplado ao deionizador. Né? Aqui existe uma série de colunas trocadoras de íons, né? Que tiram esses íons da água, né? E a água sai purificada do outro lado aqui. Existe todo um processo de vazão, né? E, enfim, que não vem aqui nós falar sobre isso, mas então, parte técnica. Mas então eu mostro os equipamentos para purificar a água. Né? A água vital no laboratório de farmácia, né? Para fazer soluções, enfim. Vamos lá. Parece que depois que ela sai daqui, né, desse processo, é como se destilasse 2, 3 vezes. Ela é tão pura que fica a água com os vinhos, né? É medida uma como é que eu posso dizer, uma condutividade nela, né? Tem que ficar abaixo de um certo fator. Assim. Mais informações sobre todos esses equipamentos vocês têm aqui na apostila, pessoal. Eu não segui muito assim o que está ali, assim, dizer passo a passo o que está ali, porque eu queria dar digamos, uma ênfase no que eu aprendi sobre esses equipamentos e passar para vocês, né? Mas vocês podem recorrer ali a apostila, tá? Vamos lá. E eu acho que esse é o último slide, a centrífuga e a autoclave. Também, a centrífuga no laboratório de farmácia tem todos, né? Tem vários tamanhos, vários desde para pequenos Eppendorfs, né, os pininhos aqueles, até tubos maiores. E existem vários modelos, várias aplicações. Tem todos aqueles cuidados envolvidos, né, pelos riscos físicos envolvidos aí, né? Tem que ter muito cuidado com a centrífuga, né, pessoal? Treinamento. Aqui é treinamento, orientação, calma. Né? Vale mesmo para o autoclave. Um autoclave disso aí também tem que ter um certo treinamento, mas é muito comum em laboratórios, ainda mais para as que trabalham com microbiologia, né, e que tem que esterilizar equipamentos, fazer experimentos ou amostras, análises. Uma autoclave dessas aí, né, ela ocupa o tamanho de um balcãozinho assim, né? E ela custa uns R$ 1.000 aí, pessoal. Eu acho que uns 5.000 aí, tu bota uma dessas aí em casa. Aí. E também é muito usado em laboratórios, né? Então, esse é um dos últimos equipamentos. Não, temos o mais importante. Falta mais um. Pessoal, o microscópio e as lâminas lamíneas usadas. Né? Aqui, na apostila, ele detalha peça por peça. Eu achei um pouco maçante para falar para vocês, sendo que tem informação ali na apostila. Né? Então, desculpa, então eu coloco uma foto do microscópio. Comum, existem vários, né, modelos que dão uma qualidade, aumenta 300 vezes, 500 vezes, 1.000 vezes, né?
Mas aqui não cabe muito a gente chegar nisso aí, mas é mostrar como eles se apresentam e são equipamentos corriqueiros em laboratórios de farmácia, né? Então temos as lâminas, né, que tem são esses vidrinhos aqui, essa partezinha aqui ela é assim opaca para dizer que é ali que tu tem que pegar, né, por isso tua mão não pode tocar em outras coisas para não contaminar. E tem as laminas que são finas, né, películas assim de vidro que usadas desta maneira, né? A, a lâmina está embaixo, esse aqui, né? Está aqui embaixo. Você pinga aqui a sua amostra, aqui parece ser sangue, né? Pela cor, não pode ser outra coisa. E solta meio que a lâmina lá em cima. E aí esse líquido vai se espalhar, né? Por capilaridade, ele se espalha. E aí ele é levado para análise, né, pelo um microscópio. É muito show. Eu, particularmente, não sei vocês, eu tive contato com o microscópio no colégio. Né? É uma daquelas coisas, aqueles momentos mágicos que eu sou químico, eu gosto de ciência, né? Aqueles momentos mágicos que quando começa a despertar o teu gosto pela ciência. O meu colégio não tinha isso aí. Né? Ele foi levado por uma pessoa lá, acho que até uma pessoa que fez levou numa maletinha assim para nós mostrar. Que no caso não tinha, mostrou, a professora conseguiu. A gente teve um dia inteiro com o microscópio vendo vegetais ali, olha, maravilha. É uma daquelas coisas da ciência que quando desperta. Tá, pessoal? Mas muito comum no laboratório. Eu tive esse insight aí, mas eu não vou falar mais sobre mim. Mas é que eu me perco um pouco nas explicações. Então o microscópio, um dos mais importantes também. Eu acho que esse sim é o nosso último slide. Né? Então tá, pessoal, até a próxima então. Né? A nossa próxima aula, ela já vai ser a aula prática, né? Então, vamos dando fim à nossa disciplina. Enfim, era isso então. Passaram bem, pessoal. Tchau, tchau.